Olá a todos do sétimo ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo de filosofia, e o tema da aula está aí no nosso slide. Ética em Pedro Abelardo, então vamos. Bom, na aula passada estudamos um pouco sobre Tomás de Aquino e essa relação dele com a ética. Vimos que ele contribuiu bastante com o pensamento escolástico, ou seja, o pensamento que unia a fé e a razão. Vimos a questão das virtudes cardeais que ele levantava, como também como ele próprio afirmava que o ser humano só seria livre e feliz quando estivesse conectado assim com seu Criador, de modo que ele pensava em alguns momentos de forma parecida com Agostinho, quando dizia que o mal não existia e sim era a ausência do bem que levava o mal a acontecer. Bom, tudo isso vimos na aula passada. Porém, veremos a relação da ética com Abelardo, outro grande filósofo. Bom, Abelardo também ele foi dessa escola, ou seja, foi da escolástica, essa escola filosófica que tinha como base o pensamento cristão, que tentava unir fé e razão, assim como Tomás de Aquino. Fé e razão se complementam e não são inimigas, segundo essa escola filosófica. Bom, Pedro Abelardo viveu de 1109 até 1142. Ele foi um grande professor, teólogo e, posteriormente, ele veio a se tornar padre. Então, ele usava desse pensamento filosófico da escolástica, porém, ele tornou-se padre muito tempo depois. Por quê? Ele tinha um romance com Heloíse, que era sobrinha de um bispo muito famoso na França, sendo que, logicamente, o tio dela impediu que eles viessem continuar com o romance, e assim ambos se dedicaram à vida religiosa. Então, Pedro Abelardo, ele foi esse grande professor francês e ele defendeu que as ações humanas, antes de serem julgadas, deveriam ser analisadas com base nas intenções de cada pessoa. O que isso quer dizer? Bom, a pessoa ela faz o mal, porém, essa ação dela fazendo mal deve ser analisada segundo ela mesma. Isto é, a pessoa deve ser analisada e não a ação em si. Como também, quando a pessoa faz o bem, não é o bem que deve ser analisado, e sim a pessoa que praticou esse bem. Lembrando, esse período que o Abelardo viveu foi o período da Idade Média. Então, esse pensamento chamou muita atenção de uma forma negativa para a igreja. Por quê? Já que as pessoas que fazem o mal, segundo a visão da igreja medieval na época, eram pessoas ruins, e as pessoas que fazem o bem eram pessoas boas. Não, existem pessoas que fazem o bem e assim buscam se promover com isso. Então, Abelardo contribuiu com esse pensamento também nessa questão ética, nas relações pessoais, nas relações entre as pessoas. Então, foi um grande desenvolvimento também nesse pensamento ético dentro da Idade Média. Bom, culpado. Segundo Abelardo, ninguém deveria ser considerado culpado por uma ação, ou seja, uma ação que essa pessoa não tinha um conhecimento profundo ou dado consentimento absoluto, ou ter aprovado essa ação. Então isso mudou muito, já que para os religiosos mais apaixonados, podemos dizer assim, a pessoa que fazia a ação era uma pecadora e assim deveria ser punida por isso. Então, segundo Abelardo, não. Ninguém deveria ser considerado assim culpado. Porém, deveria ser analisado se essa pessoa tinha um conhecimento profundo antes de cometer qualquer tipo de coisa e também se ela tinha dado esse consentimento, essa aprovação de forma absoluta. Eu coloquei uma frase dele: para Deus não importa o que fazemos, mas com qual intenção o fazemos. Aí, aquilo que eu falei anteriormente. A pessoa, por exemplo, pode fazer uma ajuda a quem estiver precisando, sendo que essa pessoa pode estar com uma má intenção, ou seja, ela quer se promover, ajudando assim o outro. Como também podemos inventar um exemplo.
determinado time de futebol ajudou pessoas que estavam padecendo necessidade e assim enviou dinheiro para essas pessoas. Beleza, a ação foi feita, as pessoas foram ajudadas, porém foi descoberto que esse dinheiro era um dinheiro ilegal, um dinheiro sujo, de lavagem de dinheiro. Então, as pessoas, elas assim conseguiram o que elas queriam, já que elas estavam em momentos ruins. Porém, esse time de futebol que ajudou com o dinheiro, ele estava com uma má intenção. Então, tem a ver com essa frase. Não me importa o que se faz, e sim com a intenção que a pessoa tem de fazer algo. De repente, esse dinheiro dado às pessoas que estavam precisando era um dinheiro que eles estavam buscando eliminá-lo, senão eles poderiam arrumar problemas lá na frente. Então, é essa a lógica de pensamento. O pecado e o vício. Bom, para Abelardo, vício é quando a pessoa não consegue controlar a própria vontade, mesmo sabendo que faz mal para a saúde, para si própria ou para as pessoas próximas. Então, ele fez a diferenciação entre vício e pecado. O vício não é o pecado em si. Por quê? Bom, porque o vício nada mais é do que a vontade. Para que essa vontade se concretize, é preciso dar o consentimento, a aprovação. Aí sim acontece o pecado. Então, o filósofo acreditava que o vício não era esse pecado, porque ele em si não é uma ação. Então, ele fez essa separação entre vício e pecado. Já durante esse contexto da Idade Média, a própria vontade seria o próprio pecado para os religiosos. Ele já contribuiu com esse pensamento diferenciado em relação a essa ética dentro desse período medieval. O vício nada mais é do que a vontade, os pensamentos. Porém, quando se concretiza essa prática do que se pensou, aí sim se estabelece, de fato, se concretiza mesmo o pecado. Reflexão. Para Abelardo, ninguém comete pecado enquanto ele ainda é um pensamento ou uma vontade. Então, segundo essa visão, a pessoa, sim, precisa concordar com aquilo que foi pensado e depois praticar esse ato. Logicamente, esse pensamento, um pensamento que gerou muitos desconfortos para alguns religiosos durante a Idade Média. Eu coloquei uma frase dele. O começo da sabedoria é encontrado na dúvida, duvidando, começamos a questionar e procurando podemos achar a verdade. Bom, lembra muito também a questão do filósofo grego Aristóteles, que dizia que a dúvida era o princípio assim da sabedoria. Então, logicamente que esse pensamento é um pensamento verdadeiro, já que a sabedoria ela começa, sim, com essa dúvida. E através dessa dúvida, as buscas são feitas. Nós começamos a buscar e a questionar para encontrar as verdades. Outra frase. O pecado não é em si a ação física, mas o elemento psicológico dessa ação. Ou seja, o pecado é a intenção de pecar e não a ação propriamente dita. Então ele fecha também o conceito assim de pecado. No caso, para Abelardo, o impulso psicológico que a pessoa toma justamente para agir, isso que é categorizado como pecado. Isso que é o pecado. E não é a ação, não é a coisa errada que a pessoa fez, e sim foi a intenção que levou ela a agir daquela forma, como eu falei anteriormente. Uma pessoa pode ajudar a outra procurando assim se dar bem. Então ela faz o bem a outra pessoa e assim essa pessoa que recebeu o bem realmente ela está com o bem feito, sendo que essa pessoa que deu esse bem ela está procurando se dar bem. Então, isso é uma ação pecaminosa, segundo Abelardo, mesmo a pessoa fazendo bem ao outro que precisa. Porque essa pessoa agiu com uma má intenção. Então, o que importa justamente são as intenções com que as coisas são feitas, segundo o filósofo. Outra frase. É
ridículo pregar aos outros aquilo que nem nós, nem os outros entendemos. Então, essa frase também diz muito do pensamento de Pedro Abelardo, que diz o seguinte: existem muitos mistérios, muitas questões que não temos o conhecimento e nem teremos, e assim muitos se posicionam em pregar, em falar daquilo que não se tem como conhecer. Então, segundo o filósofo, isso é ridículo. Enfim. Bom, gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo.